Boa noite, todo mundo que está nos assistindo. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa, Mais Mulheres na Engenharia. Meu nome é Priscila Gonçalves, eu sou engenheira de materiais, sou a única mulher integrante do Conselho Deliberativo da Alumni EMC, e em nome da Associação de Ex-Alunos do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, da Escola de Engenharia Industrial, assim como do Coletivo de Mulheres na Engenharia, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. A participação de vocês é fundamental nessa construção estratégica. Nesse primeiro encontro, nosso intuito é apresentar o cenário atual da participação feminina nos cursos de graduação, pós-graduação e docência do departamento, além de apresentar cases e estratégias de sucesso para modificar esse quadro. Durante as apresentações, sintam-se à vontade para fazer perguntas pelo chat, que serão respondidas durante o bate-papo com os nossos convidados após as apresentações. Não esquece de dar like nesse vídeo para que consigamos multiplicar o alcance dessa discussão na plataforma e assim engajar um maior número de pessoas. Aproveita e se inscreve no canal do Departamento de Engenharia Mecânica para conhecer mais histórias e ficar por dentro das novidades do departamento. Então, para oficialmente a gente abrir este evento, eu convido o meu colega, professor Sérgio Gargione, diretor executivo da Alumni EMC e atual chefe do Departamento de Engenharia Mecânica. Boa noite, professor Gargione, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todas vocês e a todos que estão aqui. Eu acho que tem muito mais todas do que todos. É um prazer, né, estar aqui nesse momento, um evento que já estava programado para o dia 17 de junho, não era isso? Não? E que, por conta desse episódio, eu acho que era 17 de março, desculpe, eu errei aqui. E então, hoje estamos aqui para fazer o meu papel de fazer a apresentação da homenagem feita à primeira engenheira mecânica formada aqui na então Escola de Engenharia Industrial, isso foi em 68, isso foi em dezembro de 68, e eu quero dizer que em março de 67 eu já estava aqui, foi quando eu iniciei, né, engenharia, e foi muito bom olhar aqui a foto que está aí publicada no nosso site, e ver tantos nomes ali que nós conhecemos. Um deles é o professor Ferrari, Otávio Ferrari, que está no nosso conselho de fiscal, e outros ali que foram meus professores, o próprio, além da Vera, né, o marido dela, que foi chefe aqui do nosso departamento, que é Hipólito do Vale Pereira. Aliás, a família Hipólito, a família do Vale Pereira, tem uma participação grande aqui no nosso departamento, com a participação do Dilton e do Luiz Teixeira. E, além disso, outras do Vale Pereira também se formaram. A Paula, que está lá no MIT, né, nos Estados Unidos, filha do Dilton, e a Carmen, né, que deve estar aí, a Carmen não, a Vera, desculpe, a Carmen, sim, e que deve estar aqui conosco, que é a filha da Vera Lúcia. Então, a Vera Lúcia Duarte do Vale Pereira se formou aqui em 66, a primeira turma, depois ela logo casou e o Hipólito foi fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, ela acompanhou, ali ela teve a oportunidade de se capacitar, mais tarde foram para os Estados Unidos, em Houston, e ali o doutorado do Hipólito, e a Vera fez o seu mestrado, né, de engenharia de produção, e ali ela participou, desde então, né, de uma entidade chamada The Women's Association of Industrial Engineering. Então, desde então, ela teve esse cuidado de promover as mulheres na engenharia. Teve a sua carreira aqui na universidade, no Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, mas o seu doutorado foi no pós-mec, na Engenharia Mecânica. Ela atuou muito em metodologia científica, depois em ergonomia, em saúde e segurança no trabalho, né? Como foi dito, tem 4 filhos, e, enfim, aqui eu queria, então, que a gente fizesse
essa homenagem, foi feita essa homenagem à nossa primeira engenheira, professora, doutora, Carmen Lúcia Duarte do Vale Pereira, que nasceu lá no Rio, mas veio logo para cá e se encantou pela nossa terra e aí ficou e criou toda a sua família. Então, muito obrigado, Carmen, por participar desse evento e parabéns, né, por toda essa iniciativa e que continue estimulando todas as nossas engenheiras. Até quero dizer que as últimas monitoras da disciplina que eu leciono, nesses últimos 5 anos, sempre foram alunas, com a sua dedicação e competência, têm prestado um excelente serviço, como é hoje, inclusive. Então, parabéns a todas as mulheres engenheiras do nossa engenharia mecânica e engenharia de materiais. Repasso, então, agora para a condução aí do trabalho por conta de vocês. Pode ser, Priscila? Pode sim, professor. A gente vai passar um vídeo agora. Gostaria que, nesse momento, a minha filha Carmen lesse o que está escrito na placa. Nesse momento, a minha filha Carmen lesse o que está escrito. Gostaria que, nesse momento, a minha filha Carmen lesse. Homenagem do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e da Alumini EMC à professora Vera Lúcia Duarte do Vale Pereira, por ter sido a primeira mulher formada na Escola de Engenharia Industrial e pela sua rica trajetória profissional. Florianópolis, 17 de março de 2020. EMC UFSC, Alumínio MC. Momento, a minha filha Carmen lê. Sim. Está escrito na placa. Homenagem do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e da Alumini EMC à professora Vera Lúcia Duarte do Vale Pereira, por ter sido a primeira mulher formada na Escola de Engenharia Industrial e pela sua rica trajetória profissional. Florianópolis, 17 de março de 2020. EMC UFSC, Alumínio MC. Quero compartilhar. Oi, pessoal. Acho que a gente está com um probleminha na transmissão do vídeo, é isso? Ou agora está funcionando? Você colocou que era uma simples placa. Desculpe, mas não concordo. Para mim, é um troféu. Pois, segundo os filósofos, o que importa é a essência. E vocês conseguiram tocar no mais profundo do meu coração. As meninas da engenharia gostaria de deixar uma mensagem. Que nada as façam desistir dos seus anseios e sonhos.
ou que roubem a ilusão de viver essa bela experiência no curso de engenharia mecânica. Corram atrás dos seus objetivos, pois nós podemos, como também conseguimos, mostrar os nossos valores. Sejam batalhadores e não deixe que os percalços da vida atrapalhem as suas trajetórias. Parabéns, professora Vera Lúcia. A gente teve um pouquinho de problema aí na transmissão, mas depois a gente vai disponibilizar esse vídeo para vocês. Foi um vídeo onde foi entregue a placa para a dona Vera Lúcia, uma homenagem que ela considera um troféu, e ela manda uma mensagem muito bonita para todos nós engenheiros. Parabéns, professora Vera Lúcia, você merece, e as suas palavras tocam o nosso coração. Eu queria agradecer também a presença aqui da Flávia Baroni, representando a Society of Women Engineers, e a gente vem agora fazer uma provocação. 54 anos depois da primeira engenheira formada pela UFSC, apresentaremos um diagnóstico da presença feminina nos cursos de graduação, pós-graduação e nos cargos de docência nos cursos do Centro Tecnológico da UFSC. Para falar com propriedade sobre o assunto, eu gostaria de apresentar para vocês e convidar para esse bate-papo a Raiza Alexandra Aleixo. Ela é mestranda em psicologia na UFSC, e a Marina Vaio Costa, doutoranda em engenharia mecânica, também na UFSC. Raiza, Marina, boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Ah, calma aí, agora foi. Boa noite. Olá. Pronto, agora foi. Beleza. Boa noite a todas e a todos que estão aí com a gente. Eu queria primeiro agradecer a Elo e a Primani pelo convite. Eu sou mestranda de psicologia da UFSC. A minha linha de pesquisa, na verdade, é do Laboratório de Informação e Orientação Profissional, que é um serviço que é prestado ali no SAPSE, de atendimento psicológico para a comunidade interna e externa. E o meu tema de pesquisa foi o desenvolvimento de carreira de mulheres em áreas científicas e tecnológicas, mais especificamente as meninas da graduação ali das engenharias. Só que a minha amostra ela não foi composta por qualquer engenharia, a gente precisou fazer uma análise da composição por gênero para escolher as engenharias que iriam compor a amostra, e as meninas que foram escolhidas, então, as graduandas, elas foram na engenharia mecânica de controle de automação e elétrica, isso tem um motivo. Mas antes de começar a apresentar esse diagnóstico que a gente levantou, inclusive gostaria de agradecer ao DAE, que é o Departamento de Administração Escolar da UFSC, que nos cedeu esses dados, a Propg e Prodegesp também, que foi por meio deles que a gente vai poder levantar alguns questionamentos aqui. Então, para iniciar, acho que eu posso passar para o próximo slide, por favor. Obrigada. Gostaria de falar que nas últimas décadas a gente observou no Brasil um processo de feminização do ensino superior, né? Então houve uma entrada bastante numerosa de mulheres nesse nível de ensino no ensino superior. Inclusive, no último censo da educação superior do INEP, foi constatado que as mulheres elas são 55% dos ingressantes, 57% dos matriculados e 61% dos concluintes. Isso é bastante coisa, né? Só que, infelizmente, elas não estão distribuídas de forma equivalente entre as áreas do conhecimento. Pode ir para o próximo slide. Aí acaba originando, a gente observa que existe uma certa estratificação horizontal. Nós somos maioria no ensino superior, só que a gente ainda se encontra muito concentrado em determinadas áreas, que elas são tradicionalmente consideradas como profissões femininas, que são as áreas das ciências humanas, sociais aplicadas, educação e saúde, sobretudo as licenciaturas. Então, a Unesco, ela lançou alguns dados recentemente, falando que essa não é uma tendência isolada do Brasil, ela é observada em níveis internacionais,
As mulheres, elas representam hoje nos cursos de graduação 75% de todos esses alunos. E eles vão, esse quantitativo, ele vai diminuindo de acordo com determinadas especialidades. Então, dentro das STEM, 33% são das ciências exatas e da terra, 29% das mulheres, elas estão nas engenharias e 18% na computação. Então, trazendo essa questão, a gente vai analisar como está se dando a composição ali das graduações das engenharias do CTC. Por que eu falei que a minha composição foi a minha amostra proposta por estudantes da mecânica, da elétrica e do controle de automação? Porque elas representam as engenharias que têm a menor composição de mulheres no seu alunado hoje em dia. E aí a gente pode perceber, o que é bastante engraçado, que quando a gente fala de mulheres nas engenharias, a gente fala isso de uma forma um pouco genérica, mas tem algumas engenharias que, historicamente, elas concentram mais mulheres, e elas são engenharias consideradas já bastante, assim, femininas, majoritariamente femininas, que é no caso da engenharia de alimentos. Então, fica essa discrepância, né? Como dentro das diferentes habilitações dos cursos de engenharia também tem essa diferença no nível, na composição. Se a gente for passar, pode ir, por favor, para o próximo slide. Como a professora Luciana, ela vai estar aqui com a gente também conversando, a gente não quis ficar restrita às graduações do CTC, a gente quis ampliar também para os outros campos da UFSC, e a gente trouxe daí a engenharia de Araranguá, né, a computação, e qual que é a outra? A de energia, que também para a professora Luciana poder falar um pouquinho ali da experiência dela. Então, acho que, como a gente pode ver, tem algumas engenharias que elas ainda continuam bem majoritariamente femininas, né? A engenharia química, têxtil, a engenharia de alimentos, em detrimento de outras, né? Como automotiva, computação, desses campos. Partindo da metodologia que o INEP tem utilizado, principalmente para mensurar os níveis de evasão do ensino superior, a gente meio que também fez uma perspectiva mais longitudinal dessas ingressantes, dessas concluintes, né, ali dentro do CTC. Então, a gente pegou os últimos 10 anos e analisou que, apesar das mulheres, elas hoje terem o maior percentual dos alunos que ingressam e se titulam no nível superior, nas engenharias, isso acontece, na verdade, o que acontece é o inverso. Elas são poucas as que ingressam e menos ainda as que se titulam, né, as que vão realmente para o mercado de trabalho. Com exceção de algumas engenharias, que é de alimentos, né, como dá para ver ali embaixo. Então, essa é o nível da composição das graduações, e agora eu vou deixar a Marina, que ela vai trazer as informações da pós e do corpo docente. Bom, obrigada, Raiza. Bom, meu nome é Marina, eu sou doutoranda de Engenharia Mecânica, e como é que eu entrei nessa história, né? A Raiza, ela estava já desenvolvendo o estudo dela, sobre justamente essa composição, né, feminina nas engenharias da UFSC, e ela entrou em contato com um coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Mulheres de Engenharia UFSC, e depois de muito tempo de conversa, etc., ela sugeriu a gente fazer um trabalho falando sobre o coletivo, e também trazendo alguns dados levantados por ela, né? Enfim, são dados que são fornecidos pela universidade, mas que a Raiza foi atrás para conseguir, para a gente realmente escrever um trabalho científico sobre isso, né? Não ficar só um dado de curiosidade, ou de olha só como é que tem, mas realmente trazer uma reflexão. Então, inclusive, fica o convite. Eu sei que tem muitas mulheres que estão nos assistindo que trabalham com a temática de mulheres na engenharia, estão engenheiras e veem isso como uma atividade extra, mas eu acho que é muito importante a gente sempre dividir as nossas experiências academicamente também, para aumentar a literatura, etc. Esse nosso trabalho que a gente está fazendo, a gente ia publicar num congresso que ia ser esse ano, mas aí veio o Covid e ficou para o ano que vem. Mas em breve vamos apresentar isso no Fazendo Gênero, se der tudo certo, né? Todo mundo aguarda. Mas ok. Eu sou pós-graduanda, né? Sou doutoranda da Engenharia Mecânica, e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da pós-graduação e da permanência de estudantes na academia depois, né? Na pós-graduação e das docentes. Como a gente pode ver, olhando esse gráfico que está aqui na tela, a composição da pós-graduação, na verdade, ela é bem similar àquela que a gente viu na graduação. Então, aquelas engenharias que são vistas como engenharias mais duras, tipo engenharia mecânica e engenharia elétrica, nós somos menos de 20%, ou um pouquinho mais de 20%. Enquanto, na verdade, em outras engenharias vai ter percentuais maiores, tipo produção, já vai estar lá pela metade, e a química, especialmente alimentos, novamente, vão estar com, inclusive, maioria feminina, né? Alimentos chega a 70% dos doutorandos são doutorandas, não doutorandos. Pode passar, por favor? Mas aí a gente tem uma surpresa quando a gente vai dar uma olhada na do corpo docente. Eles são do segundo semestre do ano passado, então eu não sei se houve o ingresso de alguma professora,
Mas, enfim, tem uma questão geracional aí, né, porque, afinal de contas, professoras de hoje em dia já fizeram sua pós-graduação há alguns anos atrás, então não é um retrato tão linear, mas ainda assim fica o questionamento de onde foram parar, por exemplo, todas aquelas engenheiras de alimentos, porque se elas são 70% das doutorandas, por que só 30% do corpo docente é composto de mulheres? Automação em sistemas não tem nenhuma professora, engenharia mecânica é só 3%, e fica essa questão, né? O que aconteceu com essas mulheres? Por que elas estão trabalhando? Não que todo mundo que faça doutorado fique na academia, mas a gente sabe que no Brasil acaba sendo a tendência. Então, por que tem esse avanço? Fica a pergunta, né? Próximo slide, por favor. Como eu disse, fica a pergunta, mas eu não vou ficar muito tempo trazendo do porquê. Em vez disso, eu achei que ia ser legal trazer um relatório, que eu sempre falo com todo mundo que me pergunta sobre o assunto, e eu achei que ia ser legal falar da existência. Esse é um relatório que foi publicado por essa associação, né, Female Empowerment in Science and Technology Academy. O link para esse relatório está na descrição do vídeo. É um consórcio feito por várias universidades da União Europeia. Eles produziram outros relatórios além desse, mas eu trouxe esse em especial porque é um relatório que ele vai focar em estratégias para manter as mulheres na academia nas áreas de ciência e tecnologia. Então, enfim, ele é bem grande, eu vou falar bem rapidinho, porque o tempo de fala é curto, mas só para trazer alguns dados. Pode passar, por favor. Aqui uma traduçãozinha livre de um trecho, né, que ele vai falar que a academia se orgulha de ser puramente meritocrática. No entanto, numerosos estudos mostram que acadêmicos, assim como seres humanos em geral, não fazem julgamento com base puramente intelectual. O principal impedimento ao avanço das mulheres na pesquisa não é a discriminação direta, mas mecanismos mais sutis de redes masculinas e da homossocialidade masculina. O que é essa homossocialidade? Homossocialidade é o que a gente chama comumente de broderagem, que é basicamente, a gente sabe que os meninos formam clubinhos e, infelizmente, várias decisões são tomadas, não abertamente, mas por afinidade, o que é um mecanismo normal dos seres humanos. Ninguém faz isso porque é malvado e quer sabotar as mulheres, mas, infelizmente, isso acaba atrapalhando o nosso avanço. E esse relatório que eu estou trazendo, ele traz algumas recomendações gerais, que basicamente são engajar a liderança para que se comprometam de forma visível com a igualdade de gênero, decidir áreas a serem abordadas, formular metas mensuráveis e coletar dados para acompanhar o cumprimento delas, então a importância desses dados que a gente já levantou, né, e fazendo esse levantamento. Envolver mulheres e homens no trabalho pela igualdade de gênero, não é tarefa só da mulherada, mas os homens é importante que se engajem com isso também. Estar em contato com outras instituições que trabalham pela igualdade de gênero, alocar recursos, pessoas e verbas para trabalhar pela igualdade de gênero, ou seja, não adianta ser um trabalho extra das mulheres, é preciso que tenham pessoas alocadas para fazer isso, é preciso que tenha dinheiro sendo movido pela igualdade de gênero. Próximo slide, por favor. Criar estruturas permanentes de apoio institucional à igualdade de gênero, divulgar internamente as medidas sendo tomadas pela igualdade de gênero, criar iniciativas para combater a desigualdade e empoderar mulheres, organizar seminários, workshops e treinamentos sobre igualdade. Então, de novo, né, fica o convite, a gente está fazendo esse primeiro evento, mas vai ser muito legal se a gente organizasse mais eventos para realmente começar alguma coisa, essa live ser só um ponto de partida. Deixar os processos de tomada de decisão mais transparentes, evitando decisões tomadas em corredores e outras maneiras extraoficiais. Vamos lá? Prestar atenção para possíveis distribuição de trabalho e benefícios divididos por gênero, né? O tradicional deixar as mulheres no laboratório de secretária, que é muito comum, né? E coisas do gênero. Facilitar a conciliação entre trabalho e família, já que pós-graduação e depois a gente geralmente tem uma família, infelizmente a gente sabe que essa distribuição é desigual. Dar atenção especial aos pós-graduandos, que podem desistir da carreira científica após o início em uma cultura organizacional nociva, né? E aumentar a segurança de trabalho para jovens pesquisadores. Então, essas são só algumas das recomendações, o relatório é enorme, mas eu recomendo muita leitura, que traz muitas coisas interessantes. E, por fim, só repetir, né? Eu faço parte do coletivo de Mulheres na Engenharia, a gente já está aqui há 3 anos de estrada, às vezes mais unidas, mais organizadas, nós estamos tentando fortalecer esse movimento de mulheres de engenharia na UFSC. O nosso contato está também na descrição, está o nosso Facebook e o nosso Instagram. Então, quiserem falar com a gente, podem mandar mensagem. Obrigada pelo espaço e obrigada para vocês por estarem assistindo a gente. Tchau, obrigada. Obrigada, Raiza. Obrigada, Marina. Elas vão continuar por aqui para ajudar a gente a responder as perguntas no final. Então, agora, a gente vai conversar um pouquinho, porque, assim, desde o início da organização desse evento, lá quando ele ainda ia ser presencial, tinha uma pergunta no ar. Por que mais mulheres na engenharia? E para responder essa pergunta,
com muita fundamentação, eu quero apresentar para vocês a Marielle Canal Bonfante. A Marielle acabou de ser vencedora de um concurso de ação na ONU e ela é graduanda em Engenharia de Materiais na UFSC. Boa noite, Marielle, seja bem-vinda ao nosso bate-papo e explica para a gente, por que falar de mulheres na engenharia? Boa noite, Priscila, obrigada. Pois é, existem diversos motivos que justificam a importância desse tema. Eu gostaria de destacar a questão da diversidade. Tem uma pesquisa do ano passado da Organização Internacional do Trabalho que mostra que as empresas que têm mulheres em posição de liderança são empresas mais lucrativas. Um ambiente mais diverso é um ambiente mais criativo, mais inovador, e isso não vale apenas para empresas, isso vale para grupos de pesquisas, para a universidade. Assim, no nosso dia a dia, como engenheiros, nós temos que resolver problemas, né? Essa é uma grande questão da engenharia. E se nós tivermos um grupo com pessoas com diferentes visões de mundo, com diferentes vivências, o nosso grupo ele vai gerar mais ideias, ele vai ter muito mais diversidade de soluções. Então, é por isso que essas empresas com maior diversidade são empresas mais inovadoras. Mas, infelizmente, no Brasil, apenas 15% dos registros no sistema do CREA-CONFEA são de profissionais mulheres. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos uma pesquisa, um dado do ano passado, que mostra que para cada 11 profissionais registrados, apenas 2 são mulheres. Então, no fim, nós estamos na contramão dessa pesquisa da Organização Internacional do Trabalho. Eu vejo, sim, que o profissional da engenharia, ele tem a capacidade de transformação, de criação. Esse mundo que nós temos hoje, ele foi construído em boa parte por engenheiros. E hoje nós estamos vivendo essa situação da pandemia, nós teremos muitos desafios na retomada econômica pós-Covid, e nós precisamos mais do que nunca sermos inovadores, sermos criativos. Então, nós realmente precisamos de mais mulheres contribuindo com soluções, né? Então, essa é um dos motivos, né, que eu gostaria de trazer hoje. Obrigada, Marielle. Marielle também vai continuar por aqui para ajudar a gente a responder as perguntas lá no final. E antes da gente chamar os nossos ilustres convidados, os 3 professores, para o nosso bate-papo, a gente adoraria conhecer um pouquinho mais do nosso público. Estamos aí já em 72 pessoas online. Então, sobe uma hashtag nos comentários aí com a sua profissão e a cidade de onde você está nos assistindo. Tá gostando dessa live? Dá um joinha no vídeo, não esquece, e se inscreve no canal do Departamento de Engenharia Mecânica. Agora sim, vamos começar o nosso segundo bloco, onde a gente convidou alguns docentes do Centro Tecnológico da UFSC para contar um pouquinho mais das suas trajetórias e das suas iniciativas para modificar essa realidade, esse cenário atual. A nossa primeira convidada é a professora doutora Márcia Barbosa Henriques Mantelli. Ela é membro titular da Academia Nacional de Engenharia e professora da UFSC. Coordena atualmente o Laboratório de Tubos de Calor e hoje, em primeira mão, a gente traz essa informação, foi nomeada coordenadora do Comitê de Assessoramento do CNPq na área de Engenharia Mecânica, Naval, Oceânica e Aeroespacial. Ela é graduada em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, possui mestrado em Engenharia e Tecnologia Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutorado em Engenharia Mecânica pela University of Waterloo. No decorrer da sua carreira, ela já coleciona 15 prêmios provenientes das mais variadas instituições de pesquisa, engenharia e inovação, entre eles o Prêmio Cláudia, na categoria Ciências, para mulheres que são destaque por seu talento, competência, inovação e contribuição para o desenvolvimento do Brasil.
Boa noite, professora Márcia. Como que você está? Boa noite, estão me ouvindo aí? Bem, né? Muito obrigado pelo convite, Priscila. É um prazer estar aqui, é muito bonito o evento de vocês. Obrigado pelo convite mesmo. Estou com a palavra? Tá com a palavra, professora. Então, vou aguardar só entrar minha apresentação aí para eu começar a fazê-la, ok? Eu vou tirar o meu vídeo para a tela ficar um pouco maior, tá? Minha apresentação ficou de ser passada. Por favor, alguém coloca a apresentação para mim. Aí. Guardar um pouquinho para eu ter o controle da apresentação também. Aí. Então tá, pessoal. Novamente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui. Eu não vou fazer uma apresentação técnica, porque não caberia aqui. Eu vou falar um pouquinho só sobre a minha trajetória, como é que eu vim a fazer engenharia mecânica, se hoje os números de engenharia mecânica são pequenos, na minha época, para mulheres eram menores ainda. Então, estar na engenharia mecânica e estudar engenharia mecânica não foi uma decisão muito fácil, como eu vou comentar com vocês. Então, eu vou dar uma breve explicação do meu passado aqui, ó. Então, o título dessa minha pequena apresentação é Dos Sonhos à Profissão, a minha trajetória. Como é que eu cheguei onde eu estou hoje aqui, ó? O que seria esse sonho, né? É muito importante a criança imaginar e sonhar, e eu acredito firmemente que é na infância que você consegue estabelecer, pelo menos, a área sua de atuação, né? Os pais têm uma importância muito grande nisso, porque eles observam as crianças. E nós, como vocês que estão nos assistindo, que serão pais e mães ali, eu acho muito importante também fazer isso com seus filhos. E eu diria que a minha área, meu sonho na área tecnológica, começou em 1969, quando eu assisti ao vivo de noite, não era a cores, porque a televisão na época era preto e branco, mas eu me lembro que era tarde da noite, e criança naquela época dormia às 9 horas da noite mesmo, os pais punham eles para dormir, mas naquele dia nós tínhamos um evento bastante especial, era assistir ao homem pisar na Lua. Tem um filme bastante interessante que foi lançado há 2 anos atrás, que conta bem essa história. Eu me identifiquei super bem agora com esse filme, porque a ação que a gente tinha era aquela mesma, né, de perigo. E o filme mostra como que essa missão, como esse dia foi realmente emocionante e perigoso. Estávamos todos perto de meia-noite, as crianças, inclusive, em frente à televisão, e vendo o homem dar o primeiro passo na Lua, imaginando se ia aparecer um dragão ali dentro, se ia explodir, o que ia acontecer. Parece meio ridículo, mas para quem assistiu aquele filme, você vai ver que, na realidade, os próprios astronautas tinham alguns medos, não do dragão, mas de outros, como vocês podem ver. Então, naquele dia, eu queria ser astronauta, como boa parte das crianças da minha idade. Se você perguntasse para as crianças da minha idade o que elas queriam ser, astronautas, e depois bombeiros, principalmente os meninos. Então, astronauta era uma profissão masculina, mas eu queria ser astronauta também. Como é que faz, né? Como é que eu posso ser astronauta? E aí vem, então, a história de que bons sonhos podem se tornar bons desafios, né? Então, tá, falando um pouquinho da minha família, meu pai é engenheiro, eu tenho 4 irmãos, ele tinha 5 irmãos, com ele 6, 5 engenheiros na família dele. Nós somos da minha família, do meu pai, 4 irmãos, nós temos 3 engenheiros e um economista. Aí veio a pergunta, será que é genética ou influência? Bem, não é minha área para responder, eu acredito que seja, de repente, um pouquinho dos dois, né? Então, a família, nesse caso, foi um incentivo, nós vamos fazer engenharia. Meu pai era engenheiro, eu via meu pai construindo, desenhando coisas na minha infância inteira. Mas, na minha época, pelo menos como mulher, a família era uma restrição. A minha primeira escolha era fazer engenharia civil, porque meu pai era engenheiro civil, por influência mesmo. Só que a engenharia civil era na Unicamp, e a Unicamp era em Limeira, para a escola pública, né?
e no caso, o Limeira era longe, perigoso, caro. Eu me lembro que eu prestei 2 vestibulares na época, um era para a PUC, que era uma escola paga, o outro era para a Unicamp, e eu passei nas duas, mas só que na Unicamp eu não poderia fazer engenharia civil. Então, vem a segunda escolha. O que meu pai falou de eu fazer engenharia civil? Não, não pode, você não pode fazer isso, tá? Muito bem. Já que eu não posso fazer engenharia civil, o que é o mais próximo da engenharia civil? Ok, mecânica mesmo, né? Fazer o quê? Dá para fazer projeto dos dois lados, foi o que me foi dito na época. E aí eu fui prestar meu primeiro vestibular, em 1978. Eu tinha 17 anos. Eu sabia que não tinha muita menina fazendo, mas na época, hoje eu sei que eu fui a primeira mulher na história da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp a se formar. E eu prestei um vestibular meio descompromissada, eu não tinha estudado muito, então eu não deveria, a princípio, passar, mas passei. E aí eu tive que lidar com o meu próprio preconceito, né? Graxa. Muito bem, eu tinha preocupações do tipo, será que tem banheiro na escola de engenharia mecânica para meninas? Como é que eu vou me comportar? Mas durante o curso veio a minha salvação aí, em termos de área aí, né? Eu descobri as ciências térmicas, me apaixonei pela área, eu achei ela, pelo menos, muito adequada para o meu perfil. Nada bruto, é uma ciência muito legal para estar trabalhando como menina, e me apaixonei, e foi a minha salvação nessa área. Enfim, eu me formei em engenheira mecânica. Estou eu aqui, ó, 2 fotos. Eu fui a única menina da minha formatura, fui a primeira mulher a se formar. Eu fui um destaque na turma, eu tirei o 3º coeficiente de rendimento, que era uma coisa, assim, inesperada para uma mulher, né? Não se espera que uma mulher, pelo menos naquela época, fosse tão bem, num curso tão masculino como engenharia mecânica. Eu tinha, por natureza, liderança de projetos de equipes, e eu fui escolhida, inclusive, oradora da turma, sob protesto, porque eu dizia para os meus colegas, mas por que eu não represento vocês. Mas foi uma eleição, e aí eu tive a felicidade e a alegria de fazer o discurso da minha turma, né? Eu estava falando de sonhos, né? Como é que a gente une os sonhos à profissão? Como ao espaço. Qual foi o meu primeiro emprego? Eu fui trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com o quê? Fui desenvolver controle térmico, os sistemas de controle térmico para satélites. Eu não podia ser astronauta, mas alguma coisa com que eu estava trabalhando tinha a chance de voar no espaço, tá? O meu desafio, primeiro, como engenheira lá, foi a busca de parceiras com a universidade para o desenvolvimento de tubos de calor. Busquei vários grupos de várias universidades, e aí o que eu descobri? A Universidade Federal de Santa Catarina, com um grupo que eu trabalho até hoje, cujo coordenador é o professor Sérgio Colli. E eles toparam essa briga, e a gente entrou nessa, e assim eu conheci a Universidade Federal de Santa Catarina. E aí eu comecei a me preparar, eu era uma pesquisadora, não era pesquisadora, era uma engenheira de desenvolvimento, mas a pesquisa sempre foi o que me fazia, minha grande paixão. E aí eu fui me preparar para a pesquisa. Para isso, eu saí do INPE com licença para fazer um doutorado em Waterloo, no Canadá, convivi a nível de pós-graduação dentro de uma universidade, me apaixonei pela pesquisa dentro da universidade, e aí eu fiz um desvio de rota. Quando eu voltei do meu doutorado, eu não voltei para o INPE, eu fui direto para a UFSC, trabalhando naquele grupo que tinha me aceito lá nos meus tubos de calor. E assim a gente começou com esses novos desafios, e pouco tempo depois eu passei a coordenar o laboratório de tubos de calor, na realidade, na época, e até hoje, né, na realidade, uma linha de pesquisa que a gente tem dentro do laboratório. E um dos nossos grandes desafios era como é que a gente faria inserção desse laboratório num contexto internacional, ok? Mas, como tudo no Brasil é complicado, nós estamos vivendo uma situação complicada, nós fomos criados, a Agência Espacial Brasileira no Brasil, para incentivar as atividades espaciais, ela foi criada justamente no momento do fim da Guerra Fria, justamente no momento onde o mundo inteiro começou a cortar recursos para projetos espaciais. E a Agência Espacial Brasileira, que mal tinha começado, sofreu fortemente com isso também, né? Isso eu chamo de limão,
né, com a assinatura da Guerra Fria, vocês podem ver, representado nessa foto aí pelo presidente dos Estados Unidos e da União Soviética na época, assinando o acordo, assim fomos afetados com menos recursos. E o que a gente faz com aquela nossa pesquisa de tubos de calor, que a gente tinha acabado de montar um laboratório, começado a montar com recurso da agência espacial? Do limão, o que a gente faz? Uma limonada, né? O que a gente vai fazer? Lamentar, descontinuar a linha de pesquisa, reclamar do governo, falar que esse governo não tem condição, que ele não ajuda? Ou a gente vai empregar a tecnologia para outras aplicações? E foi o que a gente fez. Nós fomos pela segunda linha de empregar a tecnologia. Encurtando a minha história, nós conhecemos a Petrobras, que foi um grande parceiro, e hoje a gente aplica o tubo de calor ou os termosifões, que é um parente próximo do tubo de calor, para uma série de aplicações e uma série de equipamentos. Nós já tivemos mais de 10 projetos com a Petrobras, hoje eu tenho 3 projetos ativos com a Petrobras, onde a gente usa isso para uma série de aplicações. Inclusive, nós temos aí um prédio que foi construído 100% com recursos da Petrobras, para conduzir no início, os 2 primeiros andares foi na área de tubo de calor, hoje a gente completou esse prédio na área de energia, com outro projeto coordenado pelo professor Colli. E aí tem o nosso grupo de pesquisa. E aí me chamou a atenção, olha, eu acho que nesse grupo de pesquisa aqui eu tenho bem mais do que a porcentagem de 18% de meninas. Eu tenho bastante meninas aqui, ó. Eu não vou contar, mas eu acho que pelo menos uns 30%. Noto isso, e fica isso aqui, não tinha nem planejado falar isso, mas, de uma certa forma, as meninas me procuram, e eu tenho bastante alunas mulheres, o que é muito bom, fico muito feliz. É uma coisa a se analisar também, né, Marina, seu comentário aí, mas é uma coisa que eu observo no meu grupo de pesquisa. Está aqui uma foto do meu grupo de pesquisa em dezembro do ano passado, tá? E aí, o sonho? A gente esqueceu o sonho? Não, o meu sonho está sempre aí. Eu não fui para o espaço, não. Mas a gente trabalha até hoje em todos os projetos de microgravidade, então a gente manda vários experimentos para o espaço. Tá, o nosso maior experimento, que foi feito com o astronauta Marcos Pontes, né, na Estação Internacional, e ele tem uma foto dele ali dentro. Então, eu não fui para o espaço, mas o meu experimento, meu tubo de calor foi, do qual eu me orgulho muito. Nós participamos até hoje de todas as pesquisas de microgravidade. Sábado retrasado, houve, inclusive, uma reportagem bastante interessante na TV aqui de Santa Catarina, contando que nós vamos ter uma oportunidade de lançamento de experimentos de microgravidade esse ano também, e foi uma notícia ótima no meio dessa pandemia que a gente está vivendo. E uma coisa bastante interessante é o reconhecimento que a gente tem, como de hoje, reconhecimento da academia, e principalmente um dos prêmios que eu mais gosto, que me fez feliz, foi o Prêmio Cláudio em 2012, onde, nesse caso aqui, eu fui reconhecida pela sociedade, não pelos meus pares, como importante para a ciência no país e para uma pessoa que esteja atuando na modificação da sociedade. Então, com isso, eu termino a minha apresentação. Eu não controlei muito meu tempo, se eu exagerei um pouco, eu peço perdão, tá bom? Muito obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Devolvo a palavra. Obrigada, professora Márcia. Olha, a gente teve um monte de ex-alunas suas fazendo uns comentários bem legais lá no YouTube, escrevam lá, pessoal. Depois a gente está acompanhando, a gente tem a Gabriela ali que está lendo, passando para a gente. É inspiração, professora Márcia. Obrigada, a professora Márcia também vai ficar aqui para nos ajudar a responder as perguntas depois. Fiz a pergunta antes da apresentação da professora Márcia, olha lá que legal. Temos engenheiros e engenheiras mecânicos, de materiais, civil, engenheiros e engenheiras elétricos, biólogos, confeiteira nos assistindo, muitos estudantes de engenharia, biologia, química, medicina, tem gente de Santa Catarina assistindo a gente, tem gente de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, do Maranhão, e tem gente de Zurique. Olha, tá internacional a nossa live, professora Luciana. Então, eu vou passar a palavra para a nossa segunda convidada. Ela é a doutora Luciana Bolan Frigo. Ela é professora da UFSC Araranguá. Ela é coordenadora do Laboratório de Tecnologias Computacionais
Já foi chefe do Departamento de Computação e atualmente é coordenadora geral do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação e também do projeto Meninas Digitais na UFSC. Além de tudo isso, ela já atuou na Alcoa Alumínio e na Century Automation and Industrial Solutions. Ela é graduada em Engenharia de Controle e Automação Industrial, possui mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela UFSC. Também obteve o título de doutor em Ciência da Computação pela Université de Toulouse e de pós-doutoramento em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Técnica Federal do Paraná. Boa noite, professora Luciana. Como vai você? Boa noite, Priscila. Boa noite a todas e a todos que nos assistem pelo YouTube. Então, agora eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo esse convite que eu recebi com muita alegria, principalmente pelo fato de ser na universidade onde eu posso dizer que eu fui criada, né? Então, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, e hoje eu atuo nessa universidade. Então, assim, o projeto que eu trabalho, pelo qual eu vim aqui falar hoje, né, que é o projeto Meninas Digitais e o programa Meninas Digitais, já existe na UFSC há 8 anos. Então, assim, já falei sobre ele em inúmeras universidades pelo Brasil inteiro, e é a primeira vez que eu estou podendo, estou tendo a oportunidade de falar dentro da nossa própria universidade. Então, isso é um motivo de bastante felicidade e orgulho para mim. Bom, mas o que é, né? O que é o programa Meninas Digitais? Primeiro, nós temos o programa, que ele foi organizado pela Sociedade Brasileira de Computação, né, que visa fazer o quê? Divulgar a computação para atrair mais mulheres para a área da tecnologia, mais meninas. O nosso foco é trabalhar com escolas. Tá? Então, esse programa ele já atendeu mais de 10 mil pessoas. Ele já existe há 10 anos. Inclusive, na semana passada, nós tivemos o evento comemorativo de 10 anos do programa Meninas Digitais. Gosto sempre de trazer essa imagem para as minhas apresentações. Porque, apesar dela ser bastante antiga, ela já tem meio século, né, essa imagem de uma cartunista de 1970, infelizmente, ela ainda é representativa, né, nos momentos de hoje, né, onde a gente tem aí os homens, né, os meninos inventam as coisas para as meninas utilizarem. Né, a gente tem trabalhado para que isso mude, né, para que esse cenário tenha mudanças e que a gente faça com que as mulheres, as meninas, se interessem pela área da tecnologia e atuem nessa área. Então, é por tudo isso que a gente tanto trabalha, né, no nosso movimento do Meninas Digitais. O programa Meninas Digitais, ele tem mais de 100 projetos cadastrados do Brasil inteiro, tá? E, bom, vocês podem ver aqui, né, ele vem vindo numa crescente. Inclusive, eu até aproveito, né, para convidar a Marina, com Mulheres na Engenharia, também para fazer parte desse grupo. Né? Então, a gente tem projetos diversos, tá? Cada projeto tem o seu próprio objetivo, as suas próprias ações, né? Cada projeto cria, né, a sua organização conforme o seu público-alvo, conforme a sua região, conforme a cultura local, né? Tem uma série de fatores que vão fazer, né, os determinantes de como que aquele projeto vai estar estruturado. Agora, para fazer parte do programa, basta que esse projeto se cadastre, né, lá no site do Meninas, da Sociedade Brasileira de Computação, que esse grupo ele vai se auxiliar no nosso objetivo maior, que é a atração de mulheres para a computação, para as tecnologias. Então, qual que é o nosso público, né? Então, a gente tem público que vão desde dos estudantes do ensino médio, do ensino superior, técnico, fundamental, e passa também pelos professores e profissionais.
Aqui a gente tem uma amostra, né, do nosso evento anual, que acontece no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, onde a gente tem o Fórum Meninas Digitais dentro do WIT, que é o Women in Information Technology. Então, vocês podem ver aqui uma foto de 2019, né, as pessoas que passaram por esse evento. Então, a gente teve, em 2019, 116 artigos publicados, falando de ações, né, de pesquisa, projetos de pesquisa, extensão, na área voltados a meninas, né, a atração de mulheres na tecnologia. Então, pesquisas como a da Raissa, né, e como as meninas ali estavam falando anteriormente, elas também podem ser apresentadas lá no nosso evento do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Tá? Então, convido o público aí também que se interessar pela área, pode buscar os anais, né, do Congresso, com material, e também convido a participar dos próximos eventos. Tá? Inclusive, o nosso evento seria semana passada, em Cuiabá, foi adiado, vai ser remoto, e vai acontecer em novembro. Aqui eu vou falar sobre o nosso projeto, que é o projeto Meninas Digitais UFSC, né, na qual eu coordeno há 8 anos, tá, esse projeto, e ele acontece no sul do estado. Né, eu sou professora do Departamento de Computação em Araranguá, e lá a gente trabalha em várias regiões do estado, então do sul do estado. Então, a gente já teve escolas, trabalhou com escolas em Tubarão, em Araranguá, em Meleiro, então em várias cidades vizinhas ali, né, de Araranguá, com o projeto, levando o projeto. Então, aqui eu tenho 2 fotos, 2 imagens que mostram, essa aqui foi o nosso primeiro grupo de meninas, lá em 2012, 2013. Tá? E essa aqui é um grupo dos mais recentes. O que vocês podem perceber é que a idade do nosso público-alvo mudou. Por quê? Porque há 8 anos atrás, quando a gente começou com as meninas do ensino médio. E aí a gente percebeu com a experiência que a nossa atuação ela não estava sendo tão efetiva no ensino médio, porque as meninas já estavam, né, com as ideias muito cristalizadas. Então, a gente precisava fazer uma abordagem mais cedo. E aí, então, nesse momento, né, a gente tem trabalhado com as meninas já nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, aqui a gente trabalha com escolas públicas em geral, tá? A gente já fez ações também em escolas particulares, mas o nosso foco maior são as escolas públicas, onde a gente leva ações diversas, né, projetos diversos, workshops, palestras, de acordo, né, com cada escola, com o acordo que a gente faz com a escola, às vezes é na própria escola, às vezes dentro da universidade. Então, a gente já fez workshop de aplicativos móveis, computação desplugada. Para quem não conhece, é ensinar conceitos de computação sem o uso do computador, então é bem bacana. Robótica, então a gente já fez domótica, né? A gente comprou casinha de boneca e fez uma automação residencial, né? Utilizando os nossos recursos de Lego, de robótica, e adaptando com a nossa impressora 3D, construímos um elevador. Então, fica bem bacana, assim, a gente faz projetos bem interessantes e as meninas adoram. Então, circuitos elétricos, né, jogos também, jogos digitais. Então, a gente faz uma série de oficinas, dependendo das nossas voluntárias, né, porque a gente trabalha sempre com as alunas, quem ministra as oficinas são, em geral, alunos do nosso curso de engenharia, né, engenharia de computação, engenharia de energia, tecnologia da informação e comunicação. Então, tem alunos também, mas a maior parte é formada por alunas, né, que vão nas escolas, porque a gente tem aquela questão do modelo de referência, que a gente acha importante, né, ter modelos de referência. Como a professora Márcia falou lá na palestra dela, falando, né, será que, né, eu peguei isso dos meus pais,
Então, certamente, né, o modelo de referência dela foi, sim, um fator importante que a fez, né, pensar que isso fosse uma área interessante e que servisse para ela. Assim como ela, eu também tenho um pai engenheiro, né, uma mãe matemática, formada em física e matemática. Então, assim, eu acredito que o modelo de referência é, sim, algo muito importante. E aí, aqui a gente tem as nossas redes sociais, tá? Para quem quiser mais informações, a gente tem muito assunto para falar, mas o nosso espaço aqui é bem curto, né? Então, para a gente engrenar em alguns assuntos, precisaria de mais tempo. Mas eu vou colocar aqui para vocês os nossos sites, tá? A gente tem o meninas.sbc.org.br, que tem lá todos os projetos, mais informações sobre como funciona, as nossas redes sociais no Instagram, a gente tem Facebook, Instagram, vocês procurem Meninas Digitais UFSC, Meninas Digitais SBC, que vocês vão encontrar tudo o que quiserem. Tá? E que não quiser, que não encontrar, desculpe, entre em contato por e-mail, que a gente dá um jeito de passar as informações. Ok? Eu queria também só aproveitar o tempinho, se é que eu tenho ainda, falando, né, pegando um link lá com a apresentação da Raíssa, agora me confundiu o nome dela, falando, né, do percentual de mulheres que ainda é muito pequeno na engenharia, tanto das nossas alunas, né, eu me identifico tanto como ex-aluna de engenharia de controle e automação, né, e como professora também, né, a gente vê ali que a automação até hoje, né, não tem professora, eu me lembro de uma única professora que eu tive ao longo do curso, e lá no nosso campus, né, de Araranguá, a gente também tem um número, não vou dizer que é tão pequeno quanto, né, mas a gente também tem um número reduzido de mulheres atuando na graduação. Então, assim, a gente precisa, sim, discutir, a gente precisa trabalhar esses diversos aspectos que são muito complexos, né, que envolvem questões sociais, comportamentais, estruturais, né, então a gente precisa discutir, né, e levar, né, para essas meninas, primeiro, muita informação, né, o que acontece também é que elas não sabem exatamente que curso seguir, porque por desconhecimento, tá? Então era esse meu recado. Professora Luciana, obrigada pela sua fala. Esse projeto Meninas Digitais, ele é tão bonito, ele é tão cheio de valor, ele é tão cheio de propósito, que ele merece, sabe o quê? Ó, mini coração! Parabéns pelos 10 anos de projeto, professora, e vem a provocação lá do chat do YouTube. Bora trazer esse projeto para o campus da UFSC também? Olha só, a gente teve 82 espectadores ao vivo durante a sua fala e já estamos aí em 58 likes. Não esquece de dar o like, não esquece de deixar sua pergunta para a gente responder no final. O nosso terceiro e último convidado, Dr. Antônio Carlos Valdiero, é professor da UFSC e coordenador do projeto de extensão Desenvolvimento de Soluções Criativas com Controle Numérico, para mostrar a importância da engenharia mecânica como carreira profissional a alunos do ensino médio. O professor Valdiero é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela UFSC, é membro efetivo das Associações Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas, Associação Brasileira de Engenharia Agrícola e IRR Robotic and Automation Society. Em 2008, o professor Valdiero foi vencedor do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, na categoria Pesquisa e Desenvolvimento. Boa noite, professor Valdiero. Tudo bem? Está se sentindo bendita entre as mulheres? Sim, você tirou as palavras do meu pensamento aqui, sabe? Muito privilegiado de estar participando deste evento, né? Uma causa muito bacana, né? Eu acho que a primeira mulher que todo rapaz, né, estima muito é a mãe, né? Então, é uma causa muito bacana, né?
E eu acho que eu estou aqui para contar um pouquinho da experiência que a gente teve no passado, né, num projeto com as meninas, né, incentivando-as a fazer engenharia, né. Eu sou professor aqui há menos de um ano da UFSC, estou muito feliz, né. Como você apresentou no meu currículo, a minha formação de mestrado e doutorado foi aqui, né. E a ideia desse projeto de extensão, que é desenvolvimento de soluções criativas com controle numérico, né, a gente usa uma experiência passada, né, que a gente já teve, né, nos meus 25 anos aí de experiência como docente no Rio Grande do Sul, tá? Na verdade, a minha intenção no passado foi divulgar mais a engenharia no ensino médio, desmistificar aquele negócio que tem que ser muito bom de matemática e física, né? É muito importante criatividade, a gente não pode negar que a matemática e a física é muito importante na engenharia, a gente não pode negar, né? Eu estaria sendo hipócrita, eu orientei mestrados em modelagem matemática, né? Mas é muito importante a criatividade, né? Então, a gente tem esse projeto na UFSC, que é desenvolvimento de soluções criativas e controle numérico, né? Por que controle numérico? Porque tem duas coisas bem bacanas, né? É a vaga, né, que eu fiz o concurso, que eu passei aqui na UFSC, né? E foi a primeira vez também que eu ouvi falar da Universidade Federal de Santa Catarina, quando eu era estudante de engenharia no Rio. Eu fui fazer um curso de extensão no Senai de Benfica e eu vi uma palestra do professor Stemer, era um vídeo do professor Stemer contando a importância do controle numérico no Brasil. Então, você vê que coisa bacana, né? Primeira vez que eu ouvi falar da UFSC, que eu era estudante ainda, né, no Rio, e depois, agora, eu venho assumir uma vaga justamente desse assunto, tá? Bom, a gente, nesse projeto de extensão, eu volto a falar nele mais no final da minha fala, né? Eu vou contar um pouquinho a experiência que a gente teve, tá? Com essa questão das meninas fazendo engenharia, tá? Bom, há muitos anos atrás, desde 94, quando eu me tornei professor universitário, né, que a gente tinha já uma prática, né, de convidar as escolas de ensino médio para visitarem, né, o curso de engenharia, e a gente também tinha a prática de ir nas escolas, né, divulgar um pouquinho, para desmistificar um pouquinho essa questão do que é engenharia, onde que atua o engenheiro ou a engenheira, né? Bom, aí é que nós começamos a perceber, pelo menos em cidades pequenas do Rio Grande do Sul, né, que a maioria, né, dos alunos, estudantes do ensino médio eram meninas. Os rapazes paravam de estudar mais cedo para trabalhar e para a indústria, né? Alguns não queriam estudar, né? Então, a gente viu ali uma grande oportunidade também de mostrar que nos tempos atuais não existe mais diferença, né, de você ter o menino, a menina, a mulher, o homem na engenharia, né? Principalmente, né, eu gostei muito da fala da professora Márcia, né? Eu acho que eu nem preciso falar nada aqui, né? Mas ela disse da graxa, né? Hoje, as condições de saúde e segurança do trabalho são muito boas, tanto para homens como para mulheres. Eu acho que no passado existia essa questão de não colocar as mulheres na graxa. Mas hoje não tem mais graxa nas empresas, né? E o trabalho é muito intelectual, né? Desde as funções mais baixas, né? Bom, então esse aqui, ó, é um projetinho que a gente fez, foram vários que a gente desenvolveu com o ensino médio, né? Surgiu a oportunidade, um edital do CNPq, eu não sei se foi o primeiro ou o segundo nessa linha, que era justamente para isso. O CNPq queria motivar, né, esse trabalho de ir lá e explicar, né, que existe campo para as meninas, para as jovens, para as mulheres na engenharia, né? Bom, nessa época, a gente casou duas coisas interessantes, né? Nessa cidade que eu vivi muito tempo da minha vida, era um arranjo produtivo local
que produzia equipamentos para pós-colheita. O que é isso? São silos, são grandes estruturas para armazenar grãos, né? Existia uma falta, né, de competências na área estrutural, né? Então, isso é uma coisa muito legal, a gente conhecer também qual é o ambiente na comunidade que a gente vive, né, na região que a gente vive, quais são as demandas de engenharia, e a gente, então, começou com uma brincadeira que a gente chamou de concurso de pórtico, tá? Na verdade, é o antigo concurso de treliça da UFSC aperfeiçoado para o formato de uma casinha, de um pórtico, em que a gente agrega as colunas e a gente dá uma cara mais tridimensional, tá? Então, esse projeto que a gente aprovou do CNPq previa uma estudante da engenharia, a Ângela, nossa da engenharia, 3 meninas do ensino médio, né? E um professor que foi um egresso meu do mestrado em modelagem matemática, tá? Então, a gente começou com essa equipe. Eu vou só comentar aqui, ó. Então, essa inserção na sociedade é muito bacana. A gente trabalhar com egressos que são professores nas escolas, né, na comunidade, a gente ter esse apoio, né? A gente tem um trabalho de equipe também, né? Esse trabalho também, eu vou mostrar que um dos projetos foi feito junto com um colega meu, que chama o Luiz Antônio Razia, que está assistindo a nossa live aqui, né? E a gente desenvolveu alguns projetos juntos, tá? Bom, dificuldades que a gente tem muitas vezes é que muitas vezes a gente depende de algum fomento, né, para motivar o nosso time de frente, a nossa equipe, os nossos bolsistas, né? E às vezes a gente sofre essa descontinuidade, né? Por favor, o próximo slide, por favor. Isso. Então, essa aqui é a ideia, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho da experiência do passado e algumas coisas a gente vai ter que reaprender, a gente vai ter que adaptar aqui, tá? Eu estou muito feliz também de participar desse evento, que é uma maneira de eu conhecer mais pessoas na UFSC, né, nesse projeto, tá? Então, entre vários projetos que a gente fez em interação com as escolas, um era esse, para potencializar a participação das meninas, tá? Então, aqui são as minhas meninas queridas, né? São como filhas para mim, né? A gente se encontra, a gente se comunica até hoje, né? Isso aqui é um projeto já de mais de 7 anos atrás, tá? E aqui, esse pontinho, é onde eu tinha montado esse núcleo de inovação em máquinas automáticas e services, né? Tá? Uma cidade de origem alemã, Panambi, cidade, né? Bem no Rio Grande do Sul, e a gente trabalhou com várias cidades em redor também, tá? Por favor, próximo. Tá? Então, assim, a gente aprendeu algumas coisas nesse projeto que eu quero usar aqui na UFSC também, tá? E quero adaptar para cá, né? A primeira é que a gente tem que ter apoio da alta gestão, tá? Então, eu tive sorte de ter tido uma reitora mulher, ter tido uma chefe de departamento mulher. Hoje, até a coordenadora do curso onde eu trabalhei, hoje é uma mulher também, né? Tá? Então, a gente tem que ter apoio da alta gestão, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ir para a comunidade sensibilizar, né? A gente tem que colocar a cara na comunidade, né? Então, a gente faz eventos para divulgar esse projeto nosso, tá? Né? Bom, depois que a gente conseguiu apoio, a gente teve projeto aprovado CNPq, a gente fez uma seleção com apoio dos professores, a gente fez uma seleção muito legal das meninas que seriam as nossas bolsistas, a gente fez também reunião com os pais, né? É muito importante envolver as famílias, né? Então, aqui, essa foto, a gente teria muitas fotos para mostrar, né? Mas essa foto aqui, a gente colocou a família como uma parceira no nosso projeto, tá? Bom, aqui depois são palestras que a gente deu, tanto na universidade como nas escolas também, né? Então, essa parte de sensibilização, contar para as pessoas o que nós queremos fazer, buscar nas empresas também, os problemas da engenharia que a gente vai trabalhar com esse problema, tá? Então, se a gente conseguir casar isso, é muito legal, tá? Próximo slide, por favor. Então, aí foi tão legal esse processo de sensibilização nas escolas
que a diretora dessa escola, que é uma escola estadual do Rio Grande do Sul, ela reservou um ambiente só para as meninas, tá? Então, as meninas tinham aula de manhã, à tarde, elas tinham um ambiente na escola em que elas podiam desenvolver todo o projeto, tá? E a gente seguiu todas as etapas da engenharia, tá? Até analisar a necessidade das empresas, né? Levantar os requisitos, concepções, maquetes. Então, a gente capacitou essas meninas, né? E elas depois visitavam as outras escolas. Depois a gente fez agenda com as outras escolas, né? O próximo, por favor. Próximo slide, né? Depois a gente fez atividades na escola, né? Aí foi muito legal também as meninas no laboratório, né? Nessa época, eu tinha projetos com apoio da ANEEL, uma equipe de bolsista enorme, uma equipe de mestrandos, né? E a gente trouxe essas meninas do ensino médio, né? Elas já tinham tido uma pré-preparação, né? E daí os estudantes, né? E tinha também uma menina que era bolsista de engenharia, ajudaram nessa capacitação, tá? A gente trouxe escolas aqui também, para mostrar ferramentas da engenharia, né? E elas ajudaram também, a gente teve alguns trabalhos de mestrado, que a gente construiu uma bancada para ensaio da estrutura, tá? Depois a gente buscou patrocínio das empresas, porque os nossos projetos CNPq, FAPEGs, não previam refeição, outras coisas, né? E a gente fez uma competição o dia todo, né, na universidade. A gente selecionou de cada escola, eram 9 escolas participantes, de 5 municípios da região. A gente trouxe a melhor equipe de cada escola, tinham equipes só femininas, por causa do projeto CNPq, que a gente tinha esse enfoque feminino, né? E a gente fez essa competição dos esportes. Por favor, o próximo. Olha só, então cada escola teve a seleção de uma maquete, de uma estrutura pórtico, e o seu projeto, que previa aspecto ambiental, segurança do trabalho, né? E a gente teve um dia que a gente conseguiu patrocínio para comprar o material, matéria-prima padronizada, né? E a gente teve, então, um dia da competição. E aí nós tínhamos monitores que cronometravam cada equipe, cada uma das 9 equipes, e a gente monitorou essas equipes, avaliava o tempo de fabricação, condições de segurança, né, do trabalho. E aqui era a bancada que a gente fez os ensaios, né? Então tem vídeos, né, dos ensaios, né? Acho que isso pode ser até para outro momento, a gente pode apresentar essa parte legal que foi a competição. O próximo, por favor. Então, aqui a gente teve a premiação, tá? São muitas fotos, né? Mas a gente trouxe também, muito legal, a gente trouxe nesse evento as 2 primeiras engenheiras mecânicas. Eu participei desse curso desde a criação dele, tá? Eu participei 25 anos aí nesse campus, né? E, então, as primeiras engenheiras que foram minhas alunas formadas aí eram um júri, né? E essa aqui era a equipe de uma escola que ganhou, a equipe feminina que ganhou, tá? Nesse momento aqui, nós já tínhamos mais 3 projetos aprovados com outras meninas. Nossa, foi uma loucura, tá? Então, nós tivemos um auge em 2014 de ter vários projetos ao mesmo tempo, tá? E eu contei também que foi muito importante, egressas de mestrado, a Rose fez mestrado comigo, né? Então, foi muito legal, tá? O próximo, por favor. Próximo. Então, gente, olha, foi tão legal esse envolvimento com a comunidade, com as empresas, que a gente teve um outro projeto paralelo, que era Estrutura Mecânicas Criativas. Depois a gente evoluiu, a gente pegou a melhor estrutura, que aguentou quase 1 tonelada de força, a gente pegou a melhor estrutura e a gente transformou numa casa com fotovoltaica. Aí foi o meu colega que está nos assistindo, o professor Dr. Luiz Antônio Razia, né, que foi o coordenador desse projeto da energia fotovoltaica, tá? E a gente fez uma casinha inteligente, tá? A gente usou ciências térmicas, a gente fez isolamento acústico, isolamento térmico, a gente colocou Arduino com smartphone para abrir e fechar a casinha. A gente tem até uma brincadeira, tá? O pessoal conta uma piadinha
que a Dilma queria guardar o vento. A gente guarda o vento aqui, tá? A gente usa a célula fotovoltaica para tocar um compressorzinho de 12 volts, que ele comprime o ar no reservatório. A gente guarda o ar comprimido, né? E a gente usa o ar comprimido para abrir e fechar as janelinhas, avaliando a qualidade do ar fora. Se o ar está melhor, abre a janelinha, se o ar está menor, fecha, né? Então, esse aqui foi um projeto, e a gente está aproveitando essa experiência agora, né? A gente aproveitou essa experiência para trazer para o projeto o desenvolvimento de soluções criativas em controle numérico, tá? Em que a gente quer fazer alguns kits didáticos de CNC, de comando numérico computadorizado, controlado com smartphone, que os estudantes adoram, né? Então, a gente quer divulgar, né, a engenharia através dessa demanda que a gente tem de controle numérico, né? E aí eu vou estar procurando também os colegas da UFSC na área de informática. Muito legal estar conhecendo o trabalho de todo mundo, né? Nesse projeto aqui, eu já tenho um colega apoiando, né? Já foi até meu professor na UFSC, que é o Lauro Nicolazzi, né? Mas ele está aberto para outros professores. A gente já aprovou ele na UFSC, esse projeto de extensão. A gente vai começar a visitar as escolas, tá? E sintam-se à vontade, professores, estudantes, né? A gente ainda não tem bolsa, é um projeto que recém foi aprovado no departamento, né? Mas a gente vai estar procurando editais para fomento, para conseguir bolsistas, né? Da engenharia, da fora. E as meninas são um aspecto muito importante aqui, tá? É um aspecto muito importante para a gente mostrar que aquelas que têm talento para engenharia, que elas não têm nada a perder em fazer engenharia, né? Tá? Então, eu agradeço também, acho que eu extrapolei também o meu tempo, desculpa aí que eu extrapolei o meu tempo, né? Mas a gente se entusiasma, né, muito aí com essa iniciativa aí, tá? Aqui tem o meu contato, né? E estou muito feliz aqui de poder participar desse evento, tá? E sucesso para as meninas na engenharia. E olha, melhorou muito, hein, a estatística, hein? Na época que eu estudei esse projeto, a gente estava mudando de 3% para 5%. Já temos aqui na UFSC 13%, 12%. Nossa, eu acho que isso vai crescer bastante na mecânica, na automação, na materiais, engenharia de materiais também. Obrigado. Obrigada, professor Valdeiro. É isso aí. Frente e avante, sempre mais. Professor, que projeto de extensão com letra maiúscula. Utilizar o lúdico para ensinar e fazer brilhar os olhos dessa criançada e desses adolescentes com engenharia, com ciência e, de quebra, fazer essa ponte entre alunos de pós-graduação, escolas, instituições de fomento de pesquisa e de ensino. Muito legal, merece coraçãozinho também. Opa, estou errando aqui. Merece coraçãozinho e merece financiamento, que nem o projeto lá da professora Luciana e que nem os projetos da professora Márcia também, que a gente precisa de financiamento para fazer as coisas acontecer, não é? Um dia eu quero chegar na equipe da Márcia, com a maioria de mulheres. Então, ó, depois de tanto case de sucesso, depois de tanta história legal, de motivação, a gente vai começar o nosso terceiro e último bloco. Eu vou pedir para os nossos convidados ativar a câmera e todo mundo poder ficar aqui, e onde os nossos convidados eles vão, então, responder algumas perguntas enviadas pelo chat. A primeira pergunta que a gente tem aqui separada já é da Leandra Formentão. A Leandra pergunta assim: na percepção de vocês, enquanto engenheiras e estudantes de engenharia, qual a maior barreira na entrada de mulheres nos cursos de engenharia? Raiza, quer começar falando um pouquinho sobre essa pergunta? Depois a gente passa para outras pessoas. Ou a gente pode começar já com quem está aqui também. Então, na percepção de vocês, professores, qual é essa maior barreira na entrada dessas meninas, dessas mulheres na engenharia? Professora Márcia. Eu acho que é preconceito mesmo. É achar que não vai dar conta, é falta de estímulo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é principalmente em engenharia mecânica. É achar que não vai dar conta. E outra coisa que eu acho que pega muito para a menina também, ela está sozinha.
as meninas são sempre muito unidas, né? Não se fala que as meninas não vão no banheiro de uma festa, sempre vão em duas, né? Porque as meninas são unidas. Então, estar sozinho num curso desse assusta também as meninas. Então, eu acho que é uma questão muito psicológica, mais do que uma questão de eu não consigo. Eu acho que eu não consigo, talvez 50, 60 anos atrás, fosse o mais determinante. Hoje, é falta de ter ideia daquele negócio de cair na cabeça, né, de que ela poderia. Essa é a minha opinião. Miele, você quer compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência? Então, posso trazer um pouco como foi para mim. Eu decidi fazer engenharia mecânica quando eu tinha 14 anos. Estava entrando no ensino médio, foi entre a 8ª série e o ensino médio. E eu tive muitas dificuldades, não vindas de mim, mas vindas do ambiente onde eu morava. Eu escutei muitos colegas de escola dizendo, credo, engenharia mecânica, você não vai conseguir. Eu escutei muitas pessoas conhecidas, né, da minha família, pessoas do ambiente onde eu vivia, dizendo que não, que isso era loucura, que eu não ia conseguir emprego depois. E isso foi em 2006, não faz tanto tempo. Mas, por sorte, a minha família sempre me apoiou, né? Os meus pais, acho que eles estão assistindo, sempre foram meus principais apoiadores, eles nunca tiveram nenhuma barreira quanto a isso, sempre me apoiaram. Então, como a Márcia disse, é mais uma questão psicológica, mas no meu caso, foram pessoas me dizendo que eu não ia conseguir. Durante a graduação, também tive alguns problemas de alguns professores que também diziam esse tipo de coisa logo no início do curso, e nós éramos apenas em 3, inclusive a minha colega Indaiara está assistindo, lá de Passo Fundo, ela está assistindo também a live, ela era uma das 3, né, e ela é uma super engenheira, hoje gerentona de uma fábrica, então, no fim, tudo deu certo, mas não foi fácil. Professor Valdiero, professora Luciana, querem complementar? Eu vou fazer só um comentário, né? Porque eu não entendo muito bem isso ainda, né? Eu acho que tinha que ser mulher, né? Para entender bem, né? Isso aí, né? Mas, assim, ó, é verdade. As famílias acham que não é, né? Então, esse projetinho que a gente faz com as escolas, que a gente traz as famílias junto, é muito bom que muda um pouco, tá? Mas eu tenho um fato que ocorreu também que me ajudou muito, tá? Essa cidade que eu morei era pequenininha, tá? Ela tinha 30 mil habitantes, tá? Então, deu um boom na indústria, tá? Eles tinham que trazer ônibus de trabalhadores de outras cidades. Teve um momento que eles empregaram as mulheres, tá? Eles tinham essa resistência. Empregaram em chão de fábrica, tá? E gostaram das mulheres. E gostaram. Tanto que hoje, se você for na indústria de Panambi, eu vi até um trabalho de especialização nisso, você vai ver que as empresas já não têm mais problema de contratar eles com a terra. Com essa experiência, né? Daí, o que acontece? Quando você chama de fábrica, ela já visualiza um cargo melhor. Aí, eu vou fazer uma engenharia, eu vou fazer isso, tá? Então, só que eu acho que esse é um caso particular lá de Panambi, lá no Rio Grande do Sul, tá? É um caso particular, né? E hoje tem bastante até mulheres, então, na indústria, o que leva muitas meninas a buscar engenharia para melhorar de cargo, sabe, né? Mas eu acho que é uma questão de educação, sabe? De tradição, né? Porque também tem meninas que não têm talento para engenharia. Alguma daquelas minhas bolsistas disseram, professor, o senhor não fica chateado, mas a gente não vai fazer engenharia, não. Então, mas eu acho que tem que ter esse incentivo para aquelas que têm talento, têm desejo. Professor, e além dessa questão do entrar na engenharia, tem também a questão do permanecer na engenharia, né? Então, foi para mim, né? Eu estou falando no meu caso, foi toda uma dificuldade para entrar, porque muitas pessoas me diziam, você não pode. Depois que eu estava lá dentro do curso, tive alguns professores também poucos, né? A maioria eram professores maravilhosos, mas tive um ambiente muito hostil. Aí depois eu fui para a indústria, e na indústria também encontrei um ambiente bastante hostil, com assédio, com pessoas que também ficavam duvidando da minha capacidade.
no fim, tudo deu certo. 2 anos depois de formada, já tinha um cargo de liderança na empresa em que eu trabalhava, uma multinacional lá em Passo Fundo. Então, só que era o esforço, eu percebia que meu esforço era sempre muito maior para conseguir chegar no mesmo patamar, sabe? Então, essa coisa de uma mudança do nosso ambiente como engenharia, uma ressignificação do que é ser engenheiro. Ser engenheiro não é ser uma pessoa fortona, uma pessoa que só gosta de números. Não, existem muitas habilidades que cabem dentro da engenharia, né? Professora Luciana, quer complementar? Então, eu concordo com tudo que foi falado. Eu só falaria um pouquinho antes, que eu acho que é a questão do desconhecimento do profissional, do que aquele profissional faz, né? Porque, assim, toda criança sabe o que faz um médico, o que faz o dentista, o que faz o advogado. Agora, o que faz um engenheiro, né? Quando a gente vai nas escolas e pergunta, o que você acha que faz um engenheiro da computação, uma engenheira da computação? Eles não têm ideia, né? Então, assim, primeira coisa é a gente levar essa informação. Depois que a gente leva a informação, né, então, no nosso projeto, a gente trabalha muito essa questão, né, de levar o conteúdo, de levar, aí o que o professor Antônio comentou também, né, que, claro, nem todo mundo que está lá tem aptidão para, mas o importante é a gente mostrar que, se for do interesse daquela menina, que ela tem, sim, capacidade para, né? Então, a gente trabalha muito essa questão. Então, assim, mostra, se você gostar, siga em frente, que você, né, encorajar aquela menina que ela vai poder ser uma profissional, né, naquela área. Então, são vários os aspectos, as questões sociais, né, a questão da pressão da família, da própria sociedade, né, dos brinquedos, né, a gente pode ir lá, né, a separação do rosa ou azul, você entra numa loja de brinquedos, tudo que é de tecnologia é voltado ao público dos meninos, o que é casinha, né, afazeres domésticos, está mudando um pouco? Tá, mas ainda está, né, muito enraizado isso. Né? Claro que a indústria já tem aí um novo filo que está mudando, mas ainda é complicado. Nossa sociedade ela ainda tem assim muitos aspectos que ela não consegue trabalhar, né? Não é tão flexível, as famílias não são tão flexíveis assim. Né? Então, são muitos aspectos que envolvem isso, e aí depois ainda na carreira, nas meninas, vem a síndrome do impostor, né? Que existe um estudo, né? Foi feito dentro da HP, já há muito tempo atrás, que mostrou que as mulheres se candidatam para uma vaga apenas quando elas preenchem 100% dos requisitos, enquanto os homens, com 60%, eles já se sentem super habilitados para concorrer àquela vaga. Né? Então, são muitos fatores, né? Então, a gente tem muito para discutir, mas vou deixar tocar as outras, para abrir mais espaço para as outras questões, mas, assim, com certeza, são vários os aspectos que podem levar a menina, a mulher a fazer ou a desistir, né, de atuar na área da engenharia. Eu vou aproveitar e complementar a fala de vocês com 2 comentários que nós tivemos lá no chat. Um é da Maria Vitória, que fala que, assim, o preconceito dos outros é ruim, mas a gente não consegue controlar os outros. Lidar com os próprios preconceitos, ela acha ainda mais difícil. Então, às vezes, a gente tem que também ver, né, se a gente não precisa se desconstruir. Nós, às vezes, como alunas, nós, às vezes, como pais, como tios, como madrinhas, padrinhos, como vizinhas. E um outro comentário que tem aqui, da Luísa Zimmermann Berlim, a entrada das mulheres da engenharia não depende só do incentivo na infância, mas também da educação de professores e alunos homens para respeitar as que decidem seguir essa carreira, que também acontece. E daí eu vou fazer que nem a Marielle e dar uma pitadinha aqui, um case meu, que eu acho que a gente é tão acostumado. Vou falar como mulher, mas depois quero escutar também a opinião do professor Valdir, do professor Sérgio Gargione, que tudo que você faz, vão reclamar. Se você fez, vão reclamar. Se você não fez, vão reclamar. Se tá daquele jeito, vão falar. Se não tá, então vai ser feliz e faz o que você quiser. Também pegam no pé de vocês, assim,
Priscila, posso falar um pouquinho? Eu queria só aproveitar essa fala aí e dar um pouquinho da minha experiência. Não foi fácil. Eu, a primeira menina lá de mecânica, num ambiente muito masculino, piadinhas, professores fazendo gracinhas que às vezes não eram boas, mas a minha experiência, eu não cresci me achando vítima. Eu acho que isso é muito importante. A gente não pode se vitimizar, e eu acho que a gente, assim, pode tender a cair no outro exagero, de achar que nós somos vítimas da sociedade e que a gente não consegue as coisas porque a sociedade não deixa. Não é só engenharia, em qualquer profissão. A gente tem que ter, não é só homem, não é só mulher, homem também, a gente tem que ter resiliência. Então, uma vez me chamaram para um debate desse tipo aí, e no meio do debate, uma determinada professora começou, porque no meu departamento, a chorar no meio do negócio, no meu departamento todo mundo me persegue, que não sei o quê, não é nem aqui, fora daqui, fora desse contexto. Gente, não é com lágrimas, você não tem que convencer as pessoas com lágrimas, entendeu? A gente tem que ter força, a gente tem que ter determinação de dentro da gente, não esperar que as coisas venham. É difícil? O doutorado não é difícil? É difícil, mas é justamente naquele ponto ruim que você tirou do seu experimento que você vai aprender mais. Não é quando o seu experimento deu 100% correto. Essa é a minha experiência de N anos de doutorado. Os bons doutorados foram aqueles que apresentaram um monte de problema, e assim é na vida também. Quando você tem uma dificuldade, você tem que mostrar que você tem capacidade. Não tem que ficar reclamando muito, você tem que provar que você tem condição de fazer aquilo. Quando te dizem que você não é capaz, aí sim você tem que mostrar que é capaz. E quando você acha essa força dentro de você, aí eu concordo com alguém que comentou, a Luísa ali, não vai depender dos outros, vai depender de você como pessoa, principalmente de você como pessoa. Quando você tirar a responsabilidade dos outros, a sua chance de sucesso é muito maior, porque ela depende de você, mais do que dos outros, mais do que os outros estão fazendo contigo. Então, eu acho que esse tipo de assim, chegar para uma menina e falar, você tem capacidade para isso, vai ter problema? Vai, mas vamos enfrentar. E com o tempo, essas coisas vão se diminuir. Não que a gente não deva lutar, não que a gente não deva ter leis, não estou dizendo nada contra isso, mas isso tudo é acessório. O importante é a força de caráter da pessoa, não só a mulher, homem ou qualquer coisa. E a mulher, naquilo que ela vai ter dificuldade, mais ainda. É ali que ela vai ser forte e é ali que ela vai superar. Esse é uma mensagem que eu tenho tentado passar toda vez que me perguntam algo parecido com isso. Já falei demais, obrigada. Complementando, voltando um pouquinho ali que a professora Luciana falou dos brinquedos, né, dessa questão de gênero, porque também uma coisa é você tomar essa decisão depois de adulta, depois de já ter um background, depois de já ter um certo equilíbrio emocional, mas outra coisa é você estar recebendo inputs ali, né, na formação. A Marielle tem uma empresa de brinquedos sem gênero, né? Quer falar um pouquinho sobre isso pra gente, Marielle? Só uma pincelada. Na verdade, algo que me incomodava muito, né, Luciana, que você falou dessa questão, o rosa e boneca para menina, o carrinho para o menino, isso me incomodava muito. E depois de alguns anos atuando como engenheira, eu percebi que eu poderia contribuir com a sociedade nesse sentido, né? Descobri, então, que as principais habilidades das pessoas são desenvolvidas na infância e que nós deveríamos oferecer para as meninas, e, assim como para os meninos, todas as possibilidades de desenvolvimento de habilidades. E aí, junto com uma amiga, nós criamos uma marca de brinquedos que não diferenciam as brincadeiras. Que legal, Marielle. Priscila, posso só... Acho que tudo foi dito, mas me ocorre aqui, boa parte dos professores do segundo grau ou do fundamental, né, eu acho que é formada por mulheres, né? E a quantidade de alunos também, alunas tem aumentado. Então, eu vejo que teria que trabalhar nessa fase, antes de chegar na universidade, para estimular.
Mas existe, sim, aquele preconceito, os próprios professores não estimulam, dizendo, não vai para a engenharia, que é aquela matemática, é muito complicado. Se pode ver que o desempenho em matemática e física, pelo fato de ser muito codificado, é difícil. Então, tem que desmistificar. Aqui mesmo na universidade, tem 1.600 alunos no pré-cálculo, né? A gente fez um estudo agora recente, que depois eu mostro, mas outros já fizeram, né, que tem que romper com esse processo, né, de endeusar a física ou de complicar tanto. Então, se já desestimula os rapazes, né, a gente pode ver que a procura por essas profissões, né, de engenharia está diminuindo também para os rapazes, onde eles são mais estimulados. Então, imagina para as mulheres. Então, eu sou muito otimista, acho que tem que trabalhar bastante ali. Eu cumprimento o Valdir, eu não conhecia esse teu projeto, mas você poderia ser um bom coordenador de extensão lá da engenharia mecânica. Nós temos que implementar agora, né, 10% do currículo tem que ser extensão. Então, eu concordo aí, vamos ter muita coisa para fazer. Então, era só esse comentário que eu queria fazer, complementando toda essa percepção que vocês já colocaram de forma muito melhor que a minha. Obrigado. Obrigada, professor Gargione. Aproveitando o gancho do projeto do professor Valdir, nós temos uma pergunta relacionada a esse projeto. A Priscila Lopes pergunta, Xará, você pode falar um pouquinho mais sobre as dificuldades que você encontrou nesse projeto desenvolvidos com as meninas? E ela também pergunta, essas meninas ficaram na engenharia? Você já contou que algumas ali não ficaram, né? Pediram desculpa. E ela também pergunta algo aqui sobre financiamento. Se esse projeto teve incentivo da chamada Meninas nas Ciências Exatas, da Engenharia e Computação do CNPq de 2013. Certo. Eu não lembro se era o edital de 2013 ou 2012, tá? No slide ali tem direitinho, tá? Mas a gente executou em 2013 e 2014 já emendou mais alguns editais, tá? Então, junto com o meu colega Luiz Antônio Razia, que ele aprovou também, a gente juntou fotovoltaica, colocou no telhadinho, né? E aí, por exemplo, nos silos de armazenagem de grão, você tem que ver a qualidade do ar fora e dentro. Você não pode injetar ar úmido dentro do silo, né? Então, a gente aproveitou e fez o conforto térmico na casinha. Aí teve uma empresa que vendeu baratinho uma estação meteorológica, com temperatura e umidade, sabe, né? Então, a gente teve... Olha, pode ser até que eu esqueci um projeto do Razia ali, que eu não coloquei na lista, tá? Mas ali, no mínimo, um dele e 3 meu, tá? Gente, foi uma loucura. Tinha uns projetos do Estado que eram 3 professores, cada professor com 3 bolsistas, tá? E a FAPEGS não era igual o CNPq, que deposita na conta, tinha que fazer cheque. No final, eu já deleguei para um, me faz o cheque, eu só assinava, né? Tá? Então, e juntou também, claro, com um projeto que eu tive com a Companhia Energética de Pernambuco, que a gente teve muita grana, a gente montou um laboratório, então eu tinha a equipe de mestrado fazendo a bancada instrumentalizada para a gente aplicar as cargas de força, sabe, né? Agora, gente, é muito legal, quando você casa mestrado, doutorado, engenharia. Olha, eu tinha vontade de um dia ter um projetinho com jardim de infância, entendeu? Porque você pode, né? Eu ainda vou conhecer melhor os brinquedos da Marielle, né? Mas com brinquedos você pode ensinar engenharia, né? E assim, ó, a matemática e a física são ferramentas para o engenheiro. O engenheiro é um artista, tá? Ele precisa, igual o pintor precisa de técnica para combinar as cores, para ele poder colocar a criatividade dele na tela, né? Então, a gente, como engenheiro, a gente precisa de técnica, física, matemática, mas sem criatividade, você é um técnico, não é um engenheiro sem criatividade, sabe? E olha, eu não devia dizer isso, tá? Mas eu já vou cometer um pecado. Tinha alguns projetos de meninas e meninos do ensino médio que não perdia muito para engenharia, não. Então, é muito legal, sabe, esse trabalho aí. Então, teve vários. No meu currículo lá tem os projetos, os editais, né? Depois acabou, tá? Isso é chato, por quê? Porque uma coisa muito importante é ter equipe, tu tem que ter equipe.
tu tem que ter uma turma de frente. Eu acho que o grande sucesso, porque assim, ó, foi tão legal a primeira equipe das meninas, foi meu primeiro projeto com o ensino médio e foi das meninas, tá? Foi tão legal essa equipe que animou a gente a fazer outros, tá? E a gente montou uma equipe, né, sabe? E a gente já tinha uma equipe e, de repente, acabou o patrocínio. Aí acabou o patrocínio. A gente até tentou uma parceria com o Sicredi, que eles apoiam esses projetos, algum banco, né? Mas esse é um detalhe. Agora, na UFSC, eu acho que a gente tem condições, né? Porque eu sou cria daqui, fiz mestrado e doutorado, né? Da gente criar um fundo para manter esses projetos, sabe? Que era o que eu fazia lá. Eu pegava algumas sobras de materiais de outros projetos, sobras e eu conseguia tocar. Os outros projetos ajudavam esses projetos. Por exemplo, a parte de instrumentação. Esses projetinhos CNPq, é 30 mil. 30 mil eu não compro uma instrumentação, nem um pedacinho da instrumentação, né? Então, aí é que entra também, você veja bem, essa ação de extensão ajuda o ensino. Você está garimpando talentos para o ensino, né? E é muito legal você colocar pesquisa, né? A pesquisa vai dar a qualidade da tua extensão, do teu ensino, né? Então, bom, eu sou muito entusiasmado disso aí. Eu tenho que cuidar para não tomar o tempo aqui de vocês aí, tá? É um círculo virtuoso, né? Um círculo virtuoso, né? Mas está no lugar certo, ó, professor Valdir. Aproveita que o professor Gargione aqui, ó, já ofereceu uma ajudinha ali de 10% de extensão. Aproveita a professora Márcia, a professora Luciana, aqui, ó, quem sabe, depois já pode começar a trocar umas ideias aí, né? Marina, bem-vinda ao nosso bate-papo. A Marina está trazendo uns inputs lá de uma discussão que está acontecendo no chat, no YouTube. Fala pra gente, Marina. Você está com o microfone desligado. Desculpa, gente. Obrigada pelo aviso. É só para trazer essa questão mesmo que falam sobre a questão da permanência mesmo das mulheres, sobre essa questão das dificuldades da engenharia. Primeiro, sobre essa questão do talento. Eu não duvido que tinham meninas que não tinham talento para engenharia, sempre acho válido dizer que também tem meninos que não têm talento para engenharia, mas infelizmente costuma ser mais normalizado um homem ser medíocre do que uma mulher ser medíocre na engenharia. Eu concordo com a professora Márcia que não é chorando que a gente vai conseguir conquistar as coisas, e eu acho que a gente precisa ensinar nossas meninas, não apenas para a carreira acadêmica, mas para toda coisa, a gente aprender a errar, porque a gente é muito ensinada a ser perfeita, e a gente acaba lidando mal com o fracasso. Então, tipo, aquela pesquisa que a professora Luciana trouxe, de que as mulheres elas não se candidatam a vagas porque elas não atendem 100%. A gente não é ensinada a fazer isso. E a gente realmente precisa aprender a fracassar e a continuar tentando, porque, enfim, de novo, não estou apontando o dedo na cara de uma mulher dizendo você precisa aprender a não fracassar. Mas estou falando que, enquanto sociedade, a gente precisa ensinar nossas meninas a serem corajosas para a gente chegar lá e enfrentar os problemas. E, obviamente, também ensinar o nosso professor de engenharia a não reprovar 90% dos alunos, que isso também não ajuda muito a didática. Mas, considerando o professor de engenharia médico, engenharia médica, era difícil. Sei lá, você vai tirar uma nota baixa na graduação, eventualmente vai. Faz parte, mas a gente tem que ter um estímulo para continuar tentando avançar, sabe? Eu acho que sei lá, eu não gosto de pessoal que fala que é mimimi, porque não é mimimi, eu acho que todo sofrimento é válido, mas eu também sou contra a gente construir nossos laços todos sobre fracassos e descontentamentos. Eu acho que realmente a gente tem que, enfim, tem que ter um momento de chorar e tem que ter um momento de se revoltar contra o sistema para não assumir a culpa pra gente. Tipo, poxa, tem menos meninas na engenharia porque elas não gostam? Não, tem menos meninas na engenharia porque elas não tiveram a possibilidade. Mas também, a partir do momento que, ok, a gente já concluiu isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai levantar a cabeça e vai tentar melhorar a situação e vai ter um pensamento propositivo, ser mais propositivo. Também não adianta construir laços só sobre um pensamento para baixo. E eu acho que sei lá, tá rolando aqui no background uma conversa sobre isso, eu achei que era bom trazer para o evento mesmo, formalmente. Obrigada, Marina. E bem nessa proposta propositiva mesmo, para a gente já ir finalizando, a gente já passou 15 minutos do nosso horário, mas o papo tá bom, a gente está cheio de gente assistindo a gente. Eu vou trazer uma pergunta que eu vou passar inicialmente para o professor Gargione, mas aí depois vocês podem complementar. A pergunta é da Jaqueline Souza, e ela pergunta: o Departamento de Engenharia
tem algum atual para aumentar o número de professoras, aumentar esse número de docentes? A resposta é direta, simples, não. Pelo menos não descobri. A Márcia pode me ajudar. O Valdiero chegou agora, também percebe. E não tem preconceito, eu acho que a gente não tem dificuldade, e comenta nos corredores, teríamos que ter mais mulheres, temos só hoje a Márcia e a Sônia. A Sônia fez carreira na Química, depois veio para a Mecânica e já está se aposentando. Então, há um desejo, assim, há uma aceitação, há uma intenção, tal, mas não temos nada, assim, prático, direto, efetivo para fazer isso. É uma falha, mas, assim como vamos ter que mudar o currículo de engenharia logo e incluir extensão, talvez a gente deva mesmo ter um projeto mais estruturado em relação a isso. Porque na hora de fazer o concurso para professor, ele é aberto. Então, assim como tem poucos alunos na mecânica, tem poucos profissionais, tem poucos professores na área, então acaba vindo a maioria, não sei, teve uma, por exemplo, no teu concurso, né, o Valdiero, acho que teve uma mulher, né, mas uma só, e que até foi bem também, mas é pena que não dá para contratar mais gente. Mas não existe, então a resposta é não. Eu complemento, né, que realmente não existe. Eu acho que era importante existir, era importante ter esse, porque é possível, lógico que é possível, e nós temos tantas meninas, há uma porcentagem grande de meninas na engenharia mecânica fazendo pós-graduação, e eu vejo que a porcentagem ainda é maior de meninas que estão vindo de outros estados. E no meu grupo lá, a gente tem uma série de meninas lá que poderiam ser professores, aí a Priscila é o exemplo disso aí, já estou fazendo carreira para ela no concurso aí. Se a gente aproveitar alguém como a Priscila, pode ter certeza que o departamento vai estar super bem representado. Então, esse é um exemplo de algumas das meninas que a gente tem no grupo, que tem que incentivar mesmo, tem que incentivar, e que, concordo com a fala da Marina lá, tem falhas, todos nós falhamos, todos nós temos que aprender, pisar no fundo do poço e aproveitar aquele que está firme para ir para cima. Eu concordo com ela plenamente, e a gente precisa criar ambiente para que as pessoas realmente possam falhar e continuar, né? E o departamento poderia, sim, ter um programa aí maior para incentivar as meninas, e principalmente aquelas na graduação. Eu queria chamar a atenção que até alguns anos atrás, sei lá, assim, isso é uma observação minha pessoal, a gente notava que as meninas que faziam engenharia, normalmente elas tinham um desempenho até melhor do que o dos meninos. E ultimamente não tenho visto isso mais, não. Eu tenho visto que o desempenho é a mesma coisa, tanto faz. Então, e a desistência pelas estatísticas que a gente viu aí também tem sido grande. Então, realmente, a gente deveria ter, assim, um olhar especial para essas meninas aí, né, para a gente aumentar a representatividade e nos concursos também incentivar mais meninas para participar. Porque menina competente aí se formando, fazendo doutorado, tem umas montes. Isso eu sou testemunha. Nós temos muitas aí que elas poderiam, com qualidade, estar no nosso quadro, por exemplo, de professores do MC. Professor Valdiero, professora Luciana, gostariam de falar alguma coisa? Eu só gostaria de complementar quanto aos dados, né, das meninas, por exemplo. Eu fiz uma análise dos dados de notas, né, das meninas das engenharias da UFSC e da UTFPR também, nessa área, e o que a gente percebeu é que, em termos de notas, de aproveitamento, né, as meninas são sempre um pouquinho acima da média dos meninos, né? O que eu, como professora, percebo, claro que, como elas são um número menor, estatisticamente, isso tem impactos também, né? Mas o que, como professora, eu percebo é que, assim, como elas têm tantas dificuldades em chegar na universidade, essas que chegam, elas já chegam com uma garra de, né, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui, porque eu tenho certeza que é isso que eu quero, né? Enquanto que muitos meninos não têm essa
né, entra ali, vou ver o que vai dar, será que é isso mesmo que eu quero, né, uma boa parte entra sem saber muito bem o que está fazendo. E aí, então, eu acho que esse também é um aspecto que acaba que as meninas que entram, boa parte delas tem essa convicção de que, né, claro, convicção, a gente sabe que na adolescência, início da juventude não é tão forte assim, mas já enfrentaram tantas barreiras que passam né, até um pouco mais de certeza daquela escolha. Eu queria fazer um comentário, assim, ó, da impressão que eu tenho, assim, quanto a professoras, né, mulheres professoras, né? Eu vim de Goiás, eu fiquei 3 meses trabalhando na Federal de Goiás, em Catalão, que virou o FICAT, tá? Uma universidade nova, tá? Então, lá, quase 50% eram professores na engenharia, tá? E eu também, desde 2006, sou avaliador do MEC, de cursos e de instituições, tá? O que eu noto? Nas comunitárias ou privadas que têm mais rotatividade, já tem muitas mulheres, tá? Você vai ter cursos para engenharia de produção, já tem mais mulheres que homens, tá? Sabe? E algumas federais mais tradicionais, como a UFSC, que não tem tanta rotatividade, o pessoal fica até os 75 anos, né? Eu quero ficar aqui até os 75 anos, né? Eu não vou liberar minha vaga tão cedo para as mulheres, tá? Eu ainda tenho mais 25 anos aqui, né? Então, o que acontece? A rotatividade menor e as mulheres agora que entraram no mercado para valer do ensino de engenharia, entendeu? Né? Então, eu tive a felicidade, eu tive uma bolsista FAPEGS, né? 3 anos FAPEGS, que entrou na mecânica, vai terminar sua dissertação aqui na mecânica, né? Sabe? E batalhadora, nossa, muito batalhadora, né? Já é mãe, né? E está lá batalhando para terminar seu mestrado, né? Foi muito bem classificada, com bolsa, né? Sabe? Então, eu acho que é uma questão de tempo, tá, gente? Daqui a pouco nós vamos ter que criar meninos, nós vamos ter que fazer um programa para trazer meninos, tá? Então, Esperamos que esse dia chegue. Legal. Gente, assim, ó, a gente tá, 7:08 já, a gente está passando bastante do nosso tempo. Eu gostaria que vocês todos ficassem aqui ainda, e eu gostaria de ler um comentário que chegou agora há pouquinho, da engenheira Carmen Lúcia Duarte do Vale Pereira. Eu acho que complementa muito bem tudo que vocês colocaram, seja para representação discente e representação docente. Ela fala que a engenharia, ela tem uma gama de atuação muito ampla, e que a gente deve, sim, melhorar a visibilidade das meninas de todas as possibilidades de atuação, o que é atuar como uma engenheira, e que talvez aumente também esse interesse, né? Gente, muito legal a conversa. Você que está aí ainda assistindo a gente, quer mais papos que nem esse, com essa temática? Eu acho que a gente tem bastante coisa para explorar ainda. Quer falar mais de extensão, quer falar mais de pesquisa, mais de ensino, mais de meninas digitais? Escreve ali no comentário que a gente vai pensar com carinho sobre a opinião de vocês. E a gente gostaria de agradecer, né, primeiramente, a Alumni MC, ao coletivo Mulheres na Engenharia, pela organização do evento, a todas as alunas participantes, aos professores, aos nossos convidados que estão aqui, e principalmente ao público que nos acompanhou até agora, por construir com a gente essa discussão tão necessária e de maneira tão agradável como foi. E, principalmente, eu quero agradecer aqui pessoas que não estão aparecendo, a Heloísa Dallagnol, a Isadora Deschamps, a Francesca Albino, a Gabriela Nicolini e o Jefenir Duarte, que estão nos bastidores da organização e da transmissão desse evento. Eu, não sei vocês, mas eu saio desse encontro cheia de motivação para mudar esse status quo. E vocês? Gostaram dessa conversa? Aproveita para conhecer mais sobre a Associação de Ex-Alunos do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC e da Escola de Engenharia Industrial, a Alumni EMC, sobre o coletivo de mulheres na engenharia, sobre o programa Meninas Digitais, e agora, só com 2 cliques, não precisa de muito esforço. Dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. A gente deseja a vocês uma excelente semana. Até a próxima. Tchau!
Nota 10, Priscila.